paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. De fato, eu vos louvo porque, em tudo, vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar da mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Paulo está fazendo uma referência sobre a hierarquia. Cristo, o cabeça do homem, homem, o cabeça da mulher, Deus, o cabeça de Cristo. Porque a mulher veio do homem. Hoje o homem vem da mulher, mas a primeira veio do homem. Ela veio por causa do homem. Não foi o homem que veio por causa da mulher. A mulher veio como adjuntora, auxiliadora. E quando Deus fala de submissão, é uma missão abaixo. O homem tem a missão e a mulher tem a missão de ajudar o homem na missão que ele tem. Quanto ao véu, é um assunto meio complicado de você estar falando, porque o véu que ele fala é o cabelo. Naquela época, as prostitutas tinham o costume de cortar o cabelo, às vezes até mesmo tosquiar tudo. Então ele fala: se tosquiar o teu cabelo te envergonha, coloque um véu. Mas se o homem colocar um véu para se apresentar a Deus, isso é vergonhoso, porque ele está cobrindo a cabeça, ele está fazendo uma desonra. Mas para a mulher não. O cabelo comprido da mulher é honra. O cabelo comprido para o homem é vergonhoso, é desonroso. Então, as mulheres que têm o cabelo curto, se isso te envergonha ter o cabelo cortado, coloque um véu. Depois que o teu cabelo crescer, aí sim você tira esse véu, porque não é mais necessário. É onde gera muita confusão, muita discussão à toa, costumes que não se vêm a nada. Para quê? Qual a finalidade? Qual a necessidade? Se eu estou no banheiro tomando meu banho, eu sinto a necessidade de falar com Deus, eu vou esperar eu acabar o banho, me enxugar, me trocar, sair do banheiro para depois falar com Deus? Não tem cabimento, né? Deus quer que eu fale com Ele naquele momento. Deus não te conhece? Deus não te formou? Não sabe o que você é, o que deixa de ser? Então, Ele te conhece por dentro e por fora. Vou ter vergonha do quê? Onde me esconderei de Deus? Não tem como. Então, certas coisas não vêm ao caso, né? Paulo está dizendo aqui a respeito das prostitutas da época, que elas tinham o costume de cortar o cabelo. Quando elas se convertiam, que elas iam para a igreja, é aquele caso, né? Olha, aquela mulher é careca. Olha, não sei o quê. Já fazendo o quê? Uma certa acepção, uma certa discriminação. Isso é correto? Não, não é. Então, Paulo falou assim: se o cabelo curto te envergonha, coloque um véu.
Depois que o teu cabelo crescer, aí sim, você tire o véu, porque o véu natural, o cabelo natural para a mulher é honroso, é glorioso para Deus. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Paulo, nas suas viagens missionárias, vai até a cidade de Corinto e funda a igreja lá. Olha, aqui é a igreja de Jesus, aqui estão os obreiros para as funções assim, aqui estão os obreiros para outras funções, e aqui vai estar um líder espiritual indicando para você como proceder diante de Deus. Temos também a celebração da Santa Ceia. Ah, o que é isso? Você vai pegar o pão, você vai apresentar a Deus, você vai abençoar este pão, porque você tem autoridade para abençoar o pão. Você chama o obreiro, fala: irmão, apresenta o pão a Deus. Senhor, estamos aqui, apresenta este pão ao Senhor. Visita os encarcerados agora, visita os enfermos nos hospitais. Para com isso, meu filho, está apresentando o pão da Santa Ceia. Senhor, eu abençoo este pão que agora será usado para a celebração da Santa Ceia, lembrando, Senhor, do teu sacrifício naquela cruz, lembrando, Senhor, do teu corpo que foi espancado por minha causa, em meu favor. Pela autoridade que o Senhor me concede, eu abençoo este pão para a honra e glória do teu santo nome. Se faz a mesma coisa com o vinho. Você pega o vinho ou o suco de uva, que é o correto, né? Apresenta a Deus: Senhor, eu apresento agora este suco de uva, que passa agora a ser símbolo do teu sangue, derramado naquela cruz por nós. Senhor, em nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor me concede, eu abençoo este vinho, eu abençoo este suco de uva, para a honra e para a glória do teu santo nome, que seja para nós tanto o pão quanto o vinho, mas um mês na tua presença. Por que a gente fala um mês? Em Apocalipse, fala assim: e toda árvore dará o seu fruto a cada mês. Baseado nesse versículo, nós comemoramos a Santa Ceia uma vez por mês. Não é também uma doutrina, porque é o único versículo que fala isso, que todo mês dará a árvore o seu fruto. Baseado neste versículo,
comemoramos a Santa Ceia, celebramos a Santa Ceia uma vez por mês. Então, naquela época, as pessoas chegavam, faziam seus banquetes, era frango assado, carne assada, carne cozida, arroz, feijão, batata, macarrão, e era vinho, era cerveja, era um monte de coisa, tá certo? Para deixar bem claro para você, fazia aquele banquete, um chegava, fazia seu prato, comia, se entuchava e ia embora. O outro chegava, bebia à vontade, porque muita gente vai em festa, não vai comer, só bebe, bebia à vontade e ia embora. Quando Paulo ficou sabendo, gente, não é assim. Vocês estão se reunindo para a celebração da Santa Ceia. Vocês estão lembrando o momento, que foi o momento em que Jesus foi espancado. Vocês estão celebrando o momento em que Jesus foi crucificado e teve seu sangue derramado. É isso que vocês têm que lembrar. Não é um banquete, não é de qualquer jeito, não é qualquer coisa. Por isso que vocês estão enfermos. Por isso que vocês fazem tudo errado e quando Deus cobra, aí vocês acham ruim. Porque vocês querem viver ao seu bel prazer. Então, você pega o pão, você ora, você abençoa e você entrega. Tomai e comei em memória de Jesus. É um símbolo, é um pedacinho. E depois, semelhantemente, pegou o cálice, tendo dado graças, disse: tomai e bebei em memória de mim. Então, é um sangue agora de Jesus que você estará tomando. Para quê? Mais um mês na presença de Deus. Não que esse sangue, esse vinho, ou seja, esse corpo, fará de você um super-homem durante o mês. Nada disso. Você, todos os dias de culto, está na tua igreja, participando do culto, operando com o culto, fazendo as tuas obrigações durante o culto. Que dia que tem culto na sua igreja? Ah, terça, quinta, sábado, domingo. Esteja na tua igreja, terça, quinta, sábado, domingo. Ah, mas eu quero visitar outra igreja. Peça permissão para o teu pastor. Me chamaram para pregar num domingo. Não, domingo é teu dia de estar na igreja. Vai outro dia, vai no sábado, vai na sexta, vai na quinta. Tem outros dias para isso. O domingo é para você estar na tua igreja ajudando o teu pastor. Pura e simples. Capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Mais uma polêmica. Quando Paulo fala, olha, ninguém pelo Espírito de Deus diz anátema Jesus. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu não vou falar maldito Jesus, porque anátema é maldito. E também, se não for pelo Espírito de Deus, eu não posso dizer que só o Senhor é Deus. Então, de novo, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Tá certo? Então, se eu tenho o Espírito Santo, não vou amaldiçoar Jesus. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não posso reconhecer Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Primeiro eu tenho que receber o Espírito Santo,
Este vai me abrir os olhos para ver Jesus, e Jesus então sairá da minha frente como uma porta para que eu possa enxergar o Pai. É assim que funciona a coisa. E quem dá os dons é o Espírito Santo de Deus. E ele dá para a igreja, no caso aqui. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, eu posso ter 2, 3 dons, eu não terei os 9. Os 9 dons é para a igreja, não são para mim. Aí a pessoa tem o dom de revelação, abre uma igreja. Eu já comentei isso lá atrás. Aí eu tenho o dom de visão, eu abro uma igreja. Aí eu tenho o dom de discernimento de espírito, vou lá abrir uma igreja. E aí? Se eu quiser revelação, eu vou ali. Se eu quiser uma profecia, eu vou lá. Por isso que os dons do Espírito Santo é para a igreja, não é para uma única pessoa. Ah, eu tenho os 9 dons. Não tem. Ninguém tem os 9 dons. Existem os dons e existem os talentos. Eu tenho o talento de ensinar, eu tenho o talento de educar, eu tenho o talento de aconselhar, eu tenho o talento de acompanhar, eu tenho o talento de cuidar. Cada um também tem seus talentos. Talento é uma coisa, os dons são outras. E tudo são unidos pelo amor para a obra do Senhor. Amém? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas? Não são todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Vamos exemplificar uma empresa. Eu tenho a diretoria, eu tenho a gerência, eu tenho os funcionários e tenho os auxiliares de limpeza, digamos assim. Quem é maior e quem é melhor? Ninguém. Eu não posso estar na diretoria e sair do meu posto de diretor para fazer uma certa faxina, como eu não posso largar minha faxina para ir até a diretoria exercer um cargo que não me compete. Então, cada um no seu nível.
Mas quem é maior e quem é melhor? Ninguém. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Eu, há um certo tempo aí, numa certa empresa, eu falei para o encarregado, olha, eu admiro os faxineiros daqui e de lá. São pessoas boas, porque a gerência é arrogante. Certas pessoas que estão ali num balcão são arrogantes, mal educados. Ele não gostou da minha colocação. Também não me importa, porque desde aquela época eu tinha a visão de Deus. Não agia como Deus queria, mas eu tinha a visão de Deus. Eu era como um Davi, atrapalhado, mas quando Deus me colocou num lugar de honra, peraí, agora a minha postura, a minha atitude é outra. Agora eu estou numa igreja, na igreja eu tenho pastores ao meu lado, eu tenho missionários, eu tenho evangelistas, eu tenho pessoas que estão lá na porta, eu tenho pessoas que cuidam da limpeza. Vamos fazer um mutirão de limpeza hoje. Eu estou lá ajudando. É assim que o pastor age. Ah, eu falei para a irmã, não precisa fazer tal coisa, mas eu quero. Então, se você quer, faça. Na minha opinião, não precisa, mas se você quer, faça. Se ela sentiu de fazer, eu vou contra? Não. Já que eu não estou colocando a mão na massa, deixa ela colocar. E quem é mais importante nisso tudo? Ninguém, pois nós estamos, digamos, numa caixa, essa caixa é Jesus. Então nós fazemos parte dela. Eu não sou maior, eu não sou melhor. Deus me deu um certo entendimento. O entendimento que eu tenho, eu passo para outro. Porque lá na frente, aquela pessoa estará no meu lugar. Ela estará fazendo o mesmo que eu faço. Para quem? Para outra pessoa que lá na frente estará no lugar dela fazendo a mesma coisa. Olha, eu aprendi isso com o meu pastor. O meu pastor aprendeu isso com o pastor dele. E o pastor dele aprendeu com outro pastor. Então são coisas boas que você vai passando para frente. E isso até Jesus voltar. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Na casa do Senhor não se faz acepção de pessoas. Na casa do Senhor não se rejeita membro. Na casa do Senhor não se maltrata membro. Na casa do Senhor tudo é feito com ordem, com decência, debaixo da graça de Deus.